Queridos, boa noite. Nós estamos aqui com a Gabriela Pimentel. Nós vamos entrevistar a Gabriela. Ela é representante do movimento universitário Sal da Terra. Gabriela, fala um pouquinho de você. Boa noite, gente. Então, meu nome é Gabriela, como o pastor falou. Eu tenho 21 anos. Eu faço medicina na Redentor. Estou indo para o 4º período agora. E ano passado, quando eu entrei para a faculdade, antes de eu entrar, eu já pensava em como eu poderia usar a faculdade para ser, que seria o meu campo missionário, para a obra de Deus. E aí, eu tinha uma célula na minha cidade, que eu sou de Bom Jesus. Vou mandar um beijo para a minha igreja, a primeira vai assistir Bom Jesus, meus pastores estão me assistindo. Pastor Isaac Pimentel. E o pastor Leandro também. Isso, um abraço, Isaac. Deus te abençoe aí no seu trabalho, no culto de hoje à noite. Gabriela, fala para a gente um pouquinho do MUST. O que é o MUST? Então, o MUST é o Movimento Universitário Sal da Terra, só que ele não começou como MUST, ele começou como Célula Universitária Cristã. Célula Universitária Cristã. Era uma célula de universitários cristãos. Isso. Aí a gente funcionava num apartamento de uma das pessoas que iam no grupo. Só que aí funcionava como uma célula mesmo? É uma célula normal. Dinâmica de uma célula. 10, 15 pessoas, por aí assim. Era um número mais ou menos esse que ia. Só que como começou? Quando eu tive essa ideia, quando Deus me colocou de ter a ideia de começar algum movimento, eu pensei até mesmo de dentro da faculdade. Só que aí eu pensava assim, nossa, mas aí só meia hora, só 20 minutos, às vezes a gente quer mais, né? E aí eu falei com o pastor Maurinho, né, que nunca decepciona, e ele estava sempre com a gente na questão da Caravana da Esperança, então já estou acostumada com ele, e já conhecia, e eu falei assim, pastor, vamos começar? Ele, vamos, porque ele não tem tempo ruim, pastor Maurinho. E aí a gente começou no dia seguinte mesmo, não foi, pastor? Acho que foi no dia seguinte. E aí começou como célula universitária cristã e foi crescendo, coisa de um mês, foi para 50 pessoas. Opa, peraí, vocês começaram com 10, 15 Isso. E em um mês já tinha 50 alunos, 50 universitários. Isso. Muito bom. E aí, no início, estava só eu e o pastor, né? Aí eu falei assim, gente, Deus, por favor, me preciso de mais gente para estar ajudando. E aí meus amigos até vieram também. Estão na equipe com a gente hoje. A gente tem umas 10 pessoas que trabalham junto com a gente, né? E assim, tem uma proporção surreal e virou um movimento. Então surgiu o movimento universitário Sal da Terra. Por que esse nome? Pastor Maurinho, um certo dia, falou assim, olha, esse nome é um bom nome, né? Porque célula a gente aprende desde, né, quem é membro de uma igreja batista, principalmente, a gente aprende muito sobre célula. E célula a gente aprende que quando passa de 15, a gente multiplica, para poder ter acesso a abranger mais pessoas. E aí, como já tinha passado, a gente falou assim, nossa, vamos procurar um nome, né? E a gente pensando, orando a Deus um nome. Aí o pastor Maurinho surgiu com a ideia de MUST, com essa ideia de movimento universitário Sal da Terra, porque o sal, ele vem para dar gosto à comida. Né? Fazer a diferença. Fazer a diferença. Então, a gente vem com essa proposta mesmo. Isso. E quais as necessidades que o MUST visa suprir? Então, necessidades, os objetivos hoje é a gente poder levar um pouquinho daquilo que a gente tem, né, de Jesus para as pessoas, o amor de Deus. E muitas pessoas que estão no MUST hoje são de outras cidades, né, porque na faculdade tem diversas pessoas de diversos lugares do Brasil. E aí, um dos objetivos é trazer com que muitos acabaram não frequentando nenhuma igreja por estarem afastados da cidade. E aí o MUST é como se fosse uma oportunidade de meio que ingressar eles de novo nessa comunhão, essa comunhão com Cristo que a gente faz. E, enfim, abrange isso tudo mesmo. Então, o primeiro público-alvo são os universitários cristãos, que vêm de outras cidades e são acolhidos pelo MUST. Então, também eles, mas também os não cristãos, que hoje a gente tem muita gente de diversas religiões lá. Católicos, espíritas, então a gente não levanta nenhuma bandeira de religião. Mas, assim, é Jesus e é um trabalho muito evangelístico mesmo, com o foco de conseguir resgatar o maior número possível de jovens mesmo das universidades. E a começar em nós, né? A começar em nós e a partir de nós a gente vai chamando e trazendo. Muito legal. Então, trabalha com universitários cristãos e não cristãos. Sim. Então, é um trabalho de comunhão e um trabalho missionário evangelístico. Sim, isso aí. Sim. E quais os resultados que o MUST já tem alcançado? Então, eu não sei ao certo um número específico de quantas pessoas voltaram para Jesus, quantas pessoas tiveram encontro com Jesus, mas assim, a gente tem 2 testemunhos de pessoas que estavam depressivas
e aí começaram a frequentar, né? Começaram a conhecer a gente, a conversar com a gente. Até um deu um testemunho no passado, no culto que teve aqui na CIB, no culto que a gente fez de final de prova, de agradecimento, e ele falando... Final de prova tem que fazer um culto de gratidão. A gente fez antes também, agora na quarentena. Pelo grande livramento, né? Com certeza. Antes de começar as provas agora a gente fez, nosso coordenador de medicina estava, os professores, foi muito legal. E aí esse nosso amigo que veio dar o testemunho no passado, ele falou que ele estava com pensamentos muito ruins, estava depressivo mesmo, e ele conheceu Jesus através do Must, e agora a vida dele mudou completamente. Então, um dos resultados que a gente vê é isso, é uma mudança, é até uma procura, porque muitos não têm contato, né? Então, o único contato que tem com a igreja é a gente. Então, a gente busca mesmo fazer essa diferença, não ser aqueles cristãos caretas, assim, né? Que não se juntam com outras pessoas, ou que estão sempre naquela bolha gospel, de só amigo crente. Então, a gente procura fazer amizades mesmo na faculdade para trazer para o Must, para ter como resultado eles conhecerem Jesus mesmo, através do movimento, através da gente. Muito legal. Gabriela, como é que é a dinâmica do Must? Semanalmente, o que vocês fazem? É como se fosse um culto mesmo. É um culto com a programação normal de culto. Acontece dentro da universidade? Não, acontece numa casa agora. Antes era um apartamento, né? Que tinha 10 pessoas, 15 pessoas. Uhum. Aí agora, teve até o ano passado... Essa casa é uma república? Isso. É uma casa de um dos integrantes do grupo. Aí tem um espaço que vocês fazem o culto. Piscina, churrasqueira. A gente não usou ainda, né? Infelizmente. Mas assim, a gente vai usar. Depois da quarentena, então... Mas, assim, é um espaço bem amplo e a gente até ficou surpreendido no passado, que inclusive, a gente pega cadeiras emprestadas da CIB. Legal, legal. A CIB faz um empréstimo de cadeiras pra gente semanal. E aí, nesse dia, que a gente achou que ia dar ninguém, que tinha um jogo decisivo do Flamengo no dia. Era a final de alguma coisa do Flamengo. Jogo decisivo do Flamengo, vocês acharam que não ia dar ninguém? Não ia dar ninguém. O pastor Maurinho estava com a expectativa lá embaixo também. A gente, vamos colocar umas cadeirinhas aqui. Foi o dia que mais deu gente. 70 pessoas assim, não foi, pastor? Acho que foi por aí. Aí a gente ficou assim, meu Deus, não é que Deus ele gosta de fazer isso com a gente, né? Testar, vocês estão acreditando. Mas é uma ordem normal de culto mesmo. A gente começa com a introdução, com uma palavra de boas-vindas, louvor, oração, palavra. É um culto jovem. Vamos ver algumas imagens, a gente tem algumas imagens gravadas aí, como funciona o culto. Olha aí. Muita saudade. Isso é na casa, galera. Muito louvor, né? Esse é o culto que aconteceu aqui na igreja. Muito legal. Muito bom. Essa é a música oficial. Muito bem. Gabriela, quem é que pode participar do Must? Qualquer idade, na verdade. O foco é para universitário, jovem, mas até os pais estão indo ultimamente, né, pastor? Pais de universitários, muito legal. E os convidados, ou até mesmo quem está indo frequentar, leva os pais junto também. Então, é jovem, mas quem quiser ir é muito bem-vindo. Legal. Gabriela, 2020 está sendo um ano muito estranho, não é? Qual a sua mensagem final assim, para os seus colegas universitários nesse tempo de pandemia, aulas presenciais suspensas? Qual o recadinho que você deixa para eles? Eu separei um versículo que ele tem falado muito comigo durante essa quarentena e eu queria deixar para vocês aqui hoje, que está em 2 Coríntios 4, 16 ao versículo 18. Por isso, não desanimamos, embora exteriormente sejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno.
Então, eu sei que é um tempo muito difícil, principalmente para a gente que está estudando, que está nesse período de faculdade, que está tudo muito estranho, e tendo o dobro de atividades para fazer. Agora a gente está de férias, graças a Deus. Mas o que eu tenho aprendido com esse tempo é descansar e confiar em Deus. E apesar de todas as coisas, todo esse caos, eu tenho a certeza, a gente precisa ter a certeza que Deus está no controle, que Ele continua fazendo. Então, a gente precisa voltar nossos olhos a Deus e trazer à memória aquilo que traz esperança, que o pastor Maurinho sempre fala também, que a gente precisa trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Então, que a gente possa fixar os olhos naquilo que nos dá esperança, nas lembranças que a gente tinha antes da quarentena, no que a gente pode fazer depois, que a gente possa continuar sonhando, que a gente possa continuar desejando as coisas, porque vai acontecer no tempo certo. Quando isso tudo passar, a gente vai estar juntos no presencial de novo, fazer um culto aqui na CIV também, de gratidão a Deus pós-quarentena, com churrasco, enfim, a gente pode combinar. Então é isso, o que vocês precisarem de conversar, o Instagram do Must é Must_oficial, então pode contar com a gente a qualquer momento. E é isso, todo mundo fique bem, fique em casa, se protejam e logo, logo tudo volta ao normal. Continue confiando em Deus e descansando nele. Muito legal, obrigado, Gabriela, pela sua presença, Deus te abençoe, tá bom? Amém. Queridos, @must_oficial é o Instagram desse movimento universitário que funciona aqui na nossa cidade, liderado pela Gabriela, pastor Mauro e outros jovens, fazendo a diferença na Universidade Cristã. Obrigado, Gabriela, Deus abençoe você. Amém.